Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos, edição especial e para o podcast Rotas da Bola, como você já sabe, o podcast de futebol internacional aqui do time do Tempo Esportes. Eu sou o Pedro Abílio, essa é uma edição diferente, eu estou sozinho, o nosso editor do Tempo Esportes, o Fred Jota, está descansando neste período e a gente, claro, vai retomar os trabalhos juntos em 2023 para analisarmos a reta final dos campeonatos nacionais, vamos falar de Champions League e do próximo ciclo também, afinal de contas tivemos muitas surpresas, né? Tivemos muitas boas novidades na Copa do Mundo que terminou. E por falar em Copa do Mundo, você já sabe, este é o episódio 49 do Rotas da Bola normal, né, do dia a dia, mas tivemos 20 episódios especiais da Copa do Mundo. Você pode acompanhar tudo lá no youtube.com/otempo. Vamos lá, pessoal, podcast de futebol internacional aqui do time do Tempo Esportes. Normalmente analisa, né, traz as informações das rodadas dos campeonatos europeus e principalmente o que tem acontecido de mais importante no futebol internacional. A gente vai destacar aqui neste episódio de número 49 a volta dos campeonatos, né? Afinal de contas tivemos aí uma parada com um calendário diferente, Copa do Mundo que veio, nos trouxe, né, mais um título à seleção argentina, mas uma decisão em que tivemos, né, muitos pontos a serem analisados, inclusive fizemos aqui no Rotas da Bola especial da Copa do Mundo falando sobre a decisão entre França e Argentina. Mas nessa volta de futebol europeu, dos campeonatos mundo afora, a gente pode destacar aqui de início, né, o retorno da Premier League. E como a gente já sabe, a intensidade física, a exigência é sempre o tema quando a gente fala do campeonato inglês, porque nós temos neste momento um campeonato em andamento com apenas uma semana posterior, né? Uma semana e meia depois da Copa do Mundo, a Premier League já voltou com tudo e temos, né, o Arsenal se mantendo na liderança. Por sinal, um legado de Copa do Mundo, né, para o Arsenal, que foi a ausência do Gabriel Jesus, e que ausência! Vinha sendo um dos grandes destaques da primeira parte da temporada dos Gunners, que vem sendo os líderes do campeonato e já voltaram, né, mostrando que vão buscar algumas alternativas para continuar vencendo, continuar numa boa pegada, mesmo sem o seu centroavante. O Liverpool surpreende no mercado para tentar sair de vez, né, de uma fase ruim, começou muito mal a temporada do campeonato inglês, vem uma franca recuperação, sexto colocado, né, no momento em que a gente está gravando esse episódio do podcast, mas chama atenção pela sua atuação no mercado, né? O Liverpool mais uma vez vai buscar um grande nome que está despontando. E um grande nome de Copa do Mundo, né? O Gakpo, Cody Gakpo, jogador holandês que teve sim um grande destaque no Mundial, vinha sendo cobiçado por clubes como o Manchester United há mais tempo, mas o Liverpool meio que dá um chapéu no United e contrata essa que é uma das grandes revelações do futebol europeu. Acho que a gente ainda vai falar bastante sobre ele aqui, que já foi tema em outros episódios do Rotas também. No campeonato espanhol, também retornando, né, no mês de dezembro, o campeonato espanhol, a La Liga, assim como a Ligue 1, disputando, né, rodadas poucos dias depois da Copa do Mundo. A Premier League voltou um pouquinho antes, o futebol na Inglaterra já tinha voltado, né, com a Copa da Liga Inglesa, mas o campeonato espanhol também despontando para essa situação. É uma caça ao Barcelona, né, principalmente por parte do Real Madrid. Ver como reagem os brasileiros do Real Madrid. Um dos pilares desse time do Real é a estrutura montada com o Éder Militão, com o Vinícius Júnior e com o Rodrigo, que tem tentado se transformar num jogador mais frequente, num titular desse time do Real Madrid, depois do fracasso da seleção brasileira na Copa do Mundo, saindo nas quartas de final para a Croácia. Espanhol que tem o Barcelona, né, com algumas pendências, algumas situações a serem resolvidas de mercado, como o caso do Frenkie de Jong, que teve, né, uma atuação de menos destaque, digamos assim, na Copa do Mundo, mas um jogador que vai ser muito importante também para definir os rumos do Barça. Vinha sendo especulado em outros clubes, mas a sua permanência trouxe ao Barcelona um futebol um pouco mais encaixado nesse início, né, de temporada 22-23. Italiano, a partir do dia 4 de janeiro, né, Napoli e Inter, inclusive, vão jogar nesse dia e a equipe do Napoli, né, vem despontando, são 8 pontos de vantagem sobre o Milan. O Napoli é um dos grandes destaques do futebol europeu nesse início de temporada, mais uma vez conseguindo, né, no jogo posicional, colocar algumas situações ofensivas bem interessantes que a gente ainda vai analisar mais pra frente, pessoal. Beleza, introdução feita, o campeonato alemão é ponto principal neste podcast
no episódio de número 49, pessoal. A Bundesliga vai ser o último, né, dos grandes campeonatos europeus aí a retornar. Só volta no fim de janeiro, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas a Bundesliga parou no dia 13 de novembro, antes da Copa do Mundo. Foram 15 rodadas antes do Mundial e o torneio voltando no dia 20 de janeiro. Aí é o seguinte, o Bayern de Munique, líder com 34 pontos, começou com uma grande arrancada inicial do Freiburg, mas o Bayern conseguiu correr atrás, conseguiu vitórias consecutivas e já retomou a liderança, vai caminhando para mais um título, pelo que tudo indica, porque encaixou, né, o futebol do Bayern, principalmente depois da chegada do Mané, saída do Lewandowski, as grandes mudanças feitas pelos bávaros na temporada 22-23. O Freiburg continua lá em cima, né, tá fazendo uma campanha muito boa, 30 pontos, 4 pontos atrás do Bayern de Munique, nessa arrancada das 15 rodadas iniciais. O RB Leipzig com 28 pontos e o Eintracht Frankfurt, que tem 27, fecha o grupo dos 4 primeiros. Nós temos o Borussia Dortmund em sexto e quem está em quinto é o Union Berlin. São os times que fecham ali a zona de classificação para as competições europeias. Union Berlin e Borussia Dortmund estariam indo para a Europa League. A gente vai explicar, né, por que estamos contextualizando tudo aqui na Bundesliga, pessoal. Bom, a gente hoje vai falar sobre o Werder Bremen. Quem é que nunca jogou no videogame, nunca assistiu um jogo do Diego, né? Nunca viu uma convocação com o Ronaldo? Enfim, o Werder Bremen é um clube muito importante do futebol alemão, aliás, vai fazer 124 anos em fevereiro e é um clube 4 vezes campeão alemão, né? A última vez foi na temporada 2003-2004. Não tem tantos brasileiros assim no currículo, se tem alguns aqui de brincadeira, mas se a gente for puxar pela história, o Werder Bremen começa a sua ligação com o Brasil com o Júnior Baiano nos anos 90, né, o zagueiro. Depois teve o Naldo, que eu citei aqui, ele ficou 7 anos no Werder Bremen entre 2005 e 2012. E além dos meio-campistas, né? Acho que os que mais fizeram sucesso no time do Werder Bremen, o Wesley, que começou no Santos, né? Jogou no Palmeiras também. Nós tivemos o Carlos Alberto, né? Que não se lembra também do Carlos Alberto, que passou por tantos clubes no futebol brasileiro, foi também jogador do Werder. Mas acho que o principal dá para citar o Diego, né? O meio-campista, ele sai do Santos, vai para o Porto e do Porto, com muito sucesso, já chega ao Werder Bremen numa condição de estrelato para levar a equipe para novas situações, né? Ele chega justamente posterior ao título conquistado da Bundesliga, e o Diego, que chegou do Porto em 2006 para o Werder Bremen, conquistou a Copa da Liga Alemã naquele ano, né, em 2006, e também a Copa da Alemanha na temporada 2008-2009. Saiu em 2009 para ir para a Juventus, depois veio o Atlético de Madrid, voltou para o Brasil, se aposentou recentemente no Flamengo, mas é um cara muito bem lembrado sempre que se fala em Diego e a sua relação com o Werder Bremen, com o futebol alemão. O Werder Bremen tem um brasileiro que é importante para a história do clube, mas nunca jogou lá. A gente vai explicar essa história. O brasileiro é o atacante Franklin, que começou no Fluminense, jogou em vários clubes menores ali do futebol alemão, e a história vai contar pra gente o seguinte. Bom, pessoal, o Franklin que eu citei aqui, que começou no Fluminense e tal, passou pelo futebol alemão, ele fez a sua carreira e a sua vida, né, na Alemanha por conta do futebol. Foi lá que nasceu o Leonardo Bittencourt, o filho do Franklin, em 1993. Sangue brasileiro, nascido em Leipzig. O Léo Bittencourt começou no Energie Cottbus, que foi o antigo time, né, do seu pai, que inclusive trabalhou com as categorias de base dessa equipe no futebol alemão. O Léo jogou no Borussia Dortmund, foi uma passagem muito rápida depois do Energie Cottbus, onde ele foi profissionalizado. E aí vai para o Hannover, joga no Colônia e, enfim, joga a Champions League no Hoffenheim e chega ao Werder Bremen em 2019 com, inclusive, uma insistência, né, uma contratação que foi bastante celebrada pelo Werder Bremen naquela época. Quase 100 jogos de 2019 para cá com a camisa do Werder Bremen. Vale lembrar que o Werder Bremen nunca deixou de ser essa grande força do futebol alemão em termos de tradição, mas esteve na Bundesliga 2, né, na segunda divisão do futebol alemão recentemente. O Léo Bittencourt, o filho do Franklin, ele veste a camisa 10 do Werder Bremen atualmente, esteve com o Werder, inclusive, na Bundesliga 2, na segunda divisão, na temporada passada, 21-22. Ele ajudou o Werder Bremen a subir. O
Werder Bremen ficou atrás apenas do Schalke 04 na segunda divisão da Alemanha. Os dois primeiros sobem direto, né? São 18 times na Bundesliga atualmente. E o Werder Bremen conseguiu voltar para a elite do futebol alemão. Na temporada atual, o Léo Bittencourt tem 12 jogos, 3 gols e 2 assistências. E ele tem ajudado aí ao Werder nessa campanha. A gente citou até o Borussia ali na tabela de classificação, né? Os 6 primeiros. Werder Bremen está em nono com 21 pontos, são 6 vitórias em 15 jogos na Bundesliga até a parada para a Copa do Mundo. A equipe tem uma das defesas mais vazadas, com 27 gols sofridos, porque no dia 8 de novembro levou uma goleada de 6-1 para o Bayern de Munique, jogando na casa do Bayern. Só que mesmo assim, para quem voltou agora, né, a campanha na Bundesliga é razoável, é boa, é um time que está ali a 4 pontos, né, do Borussia Dortmund em busca de classificação para a próxima Europa League, quem sabe, né? Pessoal, no dia 9 de dezembro de 2022, vocês vão se lembrar o que vocês estavam fazendo, né? Porque foi o dia da eliminação do Brasil contra a Croácia nos pênaltis. Pouco antes desse jogo entre Brasil e Croácia lá no Catar pela Copa do Mundo, o Léo Bittencourt, o filho do Franklin, o camisa 10 do Werder Bremen, conversou com o Rotas da Bola, conversou com o time de O Tempo Esportes. Entre os assuntos, o coração dividido, né? Entre o país da família e o lugar onde ele nasceu e cresceu. E a gente nem precisou falar do 7-1 de 2014 para entender a paixão, né, do Léo Bittencourt pelo Brasil e também pela Alemanha. Nascido e criado, mas com o português perfeito, frequentemente visita o Brasil para ver a família. E a gente vai acompanhar esse papo aqui no Rotas da Bola, episódio número 49. Com vocês, Léo Bittencourt no Rotas. Eu primeiro queria pedir para que você contasse, né, para os brasileiros, para o público aqui do Tempo Esportes, quem é o Léo Bittencourt, a sua história, como é que você foi parar aí na Alemanha, a sua família foi parar aí na Alemanha, Léo? Então, eu nasci aqui, cresci na Alemanha, meus pais são brasileiros, nasceram no Rio de Janeiro, e eu tô desde que eu nasci aqui na Alemanha e só passo no Brasil para visitar a família, e por isso que eu acho que eu sou mais alemão do que brasileiro, mas tem aquele jeito brasileiro porque em casa eu cresci como brasileiro. Ô, Léo, você falou do seu pai, que lembranças que você tem dele jogador, cara? E como é que você acha que isso pode ter te influenciado também? Aí ele vendo como jogador, de uma maneira que dá para hoje, não era muito pequeno ainda, mas eu curtia muito ir pro estádio, ver estar lá, a atmosfera, ver ele jogando. Aí eu acho que foi os dias que bateu na minha cabeça, falou, eu quero isso também, eu quero jogar futebol, eu quero estar lá, eu quero jogar, eu quero sentir essa atmosfera jogando bola. Eu acho que foi um grande ponto que na minha vida que falou, eu também quero ser jogador. Léo, você falou que é mais alemão do que brasileiro. Queria saber se você acredita que carrega alguma influência do futebol brasileiro no seu futebol hoje. Tem alguma brasilidade no futebol do alemão Léo Bittencourt? Deve ter, né? Quem tem que falar isso é o pessoal que me vê jogar. Mas eu acho que meu pai tenta ainda muito me passar muitas coisas também que os brasileiros têm, aquele jeito brasileiro que todo mundo faz feliz também, sempre sorri, sempre ri. Aquele jeito também no campo de tentar fazer coisas diferentes. Então, eu acho que sim, mas quem deve falar isso são os pessoal do Brasil que me vê jogar. Ou vocês falam, não, esse é alemão, não pode esquecer, ele é alemão, não tem nenhum jeitinho de brasileiro, aí não tem como. Tem muito do improviso, né, do futebol brasileiro. Ô, Léo, você citou algumas características, né, como essa do improviso, que o jogador brasileiro é estimulado, mas você tem a sua formação no futebol na Alemanha, inclusive defendendo categorias de base da seleção, né? Queria que você me contasse quais são as características assim que você vê hoje no futebol alemão que evoluiu estrondosamente assim, para um outro caminho tático, para um outro caminho de exigência física. Quais são as características, na sua opinião, hoje, da formação de um jogador na Alemanha? A formação aqui na Alemanha acho que é muito não tem mais aqueles jogadores individual, né? São mais o time. Se tiver uma tática boa, o time sempre pode chegar fazer um bom campeonato. Então, aqui na Alemanha, se você for um jogador que
é diferente, você faz muita diferença também, porque o time é mais tático. Claro, agora a Alemanha mudou muito, joga mais bola. No começo não era tanto focado no jogar futebol, jogar atrás. Eu acho, na época que o Pep Guardiola também era treinador do Bayern de Munique, mudou bastante o futebol alemão. Ele começou a jogar com 3 atrás, começou a jogar lá de trás, jogar futebol, tocar, como é que o espanhol, o brasileiro, todo mundo joga, né? Com muita posse de bola. Então acho que mudou bastante, mas acho que o jogo aqui na Alemanha é muito tático. Então, se você tiver aquele jeitinho brasileiro, um jogador que faz uma coisa também diferente, você pode deitar e rolar aqui nesse campeonato. Então, aqui eu acho que aqui o foco é mais no time inteiro, não nos jogadores individuais. Acho que perdeu um pouco isso também. Como é que foi a repercussão aí dessa eliminação? Porque foi bem precoce para a gente, assim, né? A eliminação da seleção alemã na Copa do Mundo esse ano. Ninguém esperava que a Alemanha ia ser tão cedo, né? Então, mas para tu ver, se hoje em dia não tem mais times que tu fala, vamos ganhar, é Japão, é Marrocos, não tem mais, porque todo mundo tem uma física, uma tática, uma maneira de jogar futebol que hoje em dia não tem mais, vou falar cego, não tem como, é difícil, todo jogo é difícil para jogar porque todo mundo tem uma base taticamente, como é que pode ganhar os times, então ninguém esperava, por isso que hoje em dia os times que são bem a tática, tem os jogadores individual, pode fazer diferença. Boa. Ô, Léo, eu queria falar um pouquinho sobre o clube também, né? Sobre o Werder Bremen, sobre a sua experiência com a Bundesliga, que é um campeonato realmente apaixonante. Primeiro, sobre esse início de temporada um pouco mais equilibrado, né? Uma vida um pouco menos tensa, como foi no retorno da segunda divisão na temporada passada, não? Foi bastante, claro. Segunda divisão é mais física, é muito difícil jogar do que a primeira. Então, tá todo mundo feliz que a gente voltou para a primeira divisão, porque o futebol é diferente. Não sei, não dá para explicar. Tem que jogar para poder explicar como é que é a diferença da primeira e da segunda divisão. Então, para nós, o nosso primeiro foco é brigar para não cair, para fazer os nossos pontinhos. Então, estamos num bom caminho. Acho que meus 15 jogos que a gente jogou foi muito bem, fizemos 21 pontos. Agora tem que trabalhar para continuar, para não acontecer de novo. Bom, meio de tabela, né, bem distante nesse momento da zona de rebaixamento. Esse é o grande objetivo, então o discurso entre vocês é realmente permanecer na primeira divisão mais uma vez? Claro. Acabamos de subir, então os primeiros anos são muito difíceis de estabilizar na Bundesliga. Então esse que é o objetivo, é esse. Ô, Léo, teve um ponto fora da curva, né, desse início de temporada equilibrado, que foi a goleada para o Bayern de Munique, né? Eu queria que você explicasse para a gente como é que vocês veem aí de forma, e sentem, né, de forma presencial, sentem na pele essa diferença, né, da estrutura do Bayern de Munique e como é que repercutiu no vestiário também essa derrota que foi talvez o grande ponto negativo, né, até aqui na temporada. No Bayern de Munique pode acontecer que tu vai para lá e acontece isso. A gente chegou lá e falou, a gente pode recuar o time, esperar, vai ter uma hora que a gente vai passar. O gol vai estar longe e a nossa maneira vamos para cima, vamos ver o que vai dar. E aí pode acontecer que tu toma 6 também, né? Então, o risco foi muito grande que a gente foi lá em Munique, mas assim você aprende também para ver qual foi os problemas que teve no jogo. Então, eu acho que os primeiros 2 gols que a gente tomou foi muito fácil. Aí fica difícil lá em Munique, porque o time tem muita qualidade, tem muito jogador bom. E os últimos 10 anos foi eles que ganharam tudo, né? Então, pode acontecer. É verdade, boa. Queria falar um pouquinho também sobre explorar um pouco mais essa sua relação com o Brasil. Você falou que tem essa relação um pouco mais relacionada a férias, né? Essa situação toda. Qual que é a sua relação, de fato, com o Brasil hoje? Com que frequência você aparece por aqui? Tem muita família aqui ainda? Como é que é isso? Tem. Só tem nós 4 aqui, né? Meus pais, meu irmão que mora na Alemanha e a nossa família também, mas o resto está tudo no Brasil. Então, passamos as férias agora lá, visitar a família, visitar a prainha também, solzinho, que é muito gostoso no Brasil.
Então é assim mesmo, gente. A maioria, quase todo mundo, né, vive no Brasil. Então isso que é o país onde é que a família mora, né? A sua família mora onde aqui? Qual cidade? Mora em São Paulo. A maioria mora no Rio de Janeiro. Mas tem família em São Paulo também. Então, no Brasil tem família em tudo que é lugar também, né? A família é grande. E o futebol brasileiro, Léo? Qual que é a sua relação hoje com o futebol brasileiro? Tem algum time que tem mais apreço? Você chega a assistir algum jogo? Como é que é? Se assistir é o jogo do Flamengo. Sou flamenguista. O único estádio no Brasil que eu fui foi o Maracanã, ver o jogo do Flamengo. Então, o time, assim, se der para ir, é o Flamengo. Boa. Eu não poderia te deixar de perguntar, como jornalista mineiro, se você conhece ou tem alguma lembrança, assim, até porque tem uma rivalidade grande aí também, né, entre o Galo e o Flamengo. Você tem algum conhecimento, tem alguma coisa assim que você se lembra do futebol aqui de Minas Gerais? Não muito. Boa, faz parte, a gente entende. E realmente a popularidade do Flamengo ultrapassa qualquer barreira, inclusive essa do oceano. Ô, Léo, quais são as suas grandes influências, assim, como jogador? Eu te perguntei mais cedo sobre a influência que o seu pai teve sobre isso, você falou da atmosfera e tal, mas quando você era mais jovem, quem é que você gostava de ver jogar, que você acha que tem um pouquinho no seu futebol hoje também? Eu acho que não tem nada do futebol com ele, era o Ronaldo Fenômeno, eu gostava muito de ver ele. O Ronaldinho também, assim, a época que eu comecei a crescer também, foi a época que eu gostava muito de jogador. Também, aquele time do Brasil também, em 2002, foram campeões que foi muito gostoso de ver. Jogaram na final contra a Alemanha também, ganhando 2-0. Foi um time que eu gostava muito, mas eu olhava muito pro Ronaldo Fenômeno. Eu colocava no YouTube, colocava Ronaldo, aí ficava o dia inteiro vendo o Ronaldo, né? Ele é atacante, tem nada a ver comigo, mas eu gostava muito do estilo dele de ver jogar futebol. Aí já achamos uma relação com o futebol mineiro, então. O Ronaldo surgiu no profissional aqui no Cruzeiro, hoje é dono, né? Hoje é dono do clube, comprou o clube. Cara, para a gente caminhar para o final aqui, você com 28 anos, camisa 10 de um grande clube, né, do futebol alemão, do futebol europeu como geral, jogador importante do Werder Bremen. Queria que você me contasse o que é que você vislumbra em termos de próximos passos, o que você ainda tem de objetivos na carreira, já que você construiu uma caminhada muito bonita aí na Alemanha. Meu foco é sempre dia a dia, trabalhar, melhorar todo dia, fazer sempre um passo a mais, conseguir jogar uma boa temporada, agora que é meu primeiro foco é melhorar sempre melhorar. Meu foco não é talvez também jogar em outro país, não sei. Eu sou mais aquele cara que pensa no agora, não o que pode acontecer ainda, porque eu acho que trabalhando, focando no futebol, tudo aparece no dia certo. Então, para mim, eu joguei tudo. Joguei Champions League, eu joguei segunda divisão, eu joguei primeira divisão, joguei a Euroliga, joguei... Então, para mim, assim, agora eu quero tentar o máximo possível ainda nos anos que eu tenho aí para jogar na frente, o máximo possível. Não tem aquele foco, eu quero isso, só quero isso. Não, eu quero o máximo possível nos anos que eu tenho ainda pela frente de conquistar. Senti um brilho nos seus olhos aí quando você falou da Champions. É diferente mesmo jogar esse torneio, como todo mundo fala, cara? Bom a musiquinha, entrar, escutar a musiquinha, você se sente, não sei, foi os jogos mais que eu lembro bastante quando eu tocava o hino para jogar esses jogos. Também a qualidade, tudo em volta, a atmosfera é diferente. Então, foi muito gostoso esse tempo também. Léo, eu quero te agradecer, cara, te desejar muito sucesso. Obrigado pela simpatia, pela entrevista. E que você deixasse um recado aí para os brasileiros. Afinal de contas, a Bundesliga tem até mais de uma opção, né, para ser assistida aqui no Brasil. E certamente tem muita gente que já gosta do seu futebol, que vai gostar de te ver falando sobre o futebol brasileiro também. Muito obrigado por assistir. Tudo de bom para todos vocês e vamos ser campeão do mundo esse ano. Boa! Um grande abraço. Esse foi o Léo Bittencourt, entrevistado do Rotas da Bola. Obrigado por ter chegado até aqui. E a gente ouviu aí, né? Nem a torcida do Léo Bittencourt pelo Hexa evitou a eliminação da seleção brasileira para a Croácia. Falamos também um pouquinho sobre seleção e futebol da Alemanha. Papo bem legal
que está em vídeo no youtube.com/otempo. Lembrando sobre Copa do Mundo que todas as análises estão nos 20 episódios especiais, né, sobre a Copa no youtube.com/otempo também e, claro, no nosso portal otempo.com.br. Campeonato alemão volta então no dia 20 de janeiro. O Werder Bremen vai encarar o Colônia no sábado, dia 21. O campeonato volta na sexta e aí no dia 21 tem o Werder Bremen do Léo Bittencourt em campo. Se você ficou curioso, quer ver o Léo Bittencourt em campo, vai acompanhar no próximo dia 21 de janeiro. O time está a 4 pontos do Borussia Dortmund, relembrando aqui. Sexta posição o Borussia, né, e está garantindo por enquanto a vaga na Europa League. Werder Bremen conta então com o seu camisa 10 para continuar buscando a permanência, como o Léo destacou, né, o grande objetivo do Werder para essa temporada, mas acima de tudo fazer com que o Werder Bremen retome o caminho, né, de grandes títulos e com o sangue brasileiro, digamos assim, do Léo Bittencourt na equipe. Eu sou o Pedro Abílio, esse foi mais um Rotas da Bola. Você acompanha a gente no tempo.com.br e no agregador preferido de podcasts. Estamos em vídeo no youtube.com/otempo, inclusive com essa entrevista com o Léo Bittencourt.